Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindos, né? Bom, preciso começar agradecendo a professora Vera por estar aqui. Professora, é uma honra enorme lhe receber nessa primeira semana de atividades do PPG Compro, ainda mais nesse momento especial do programa, quando a gente está com essa turma especial do Pronera e também com a turma regular, as duas turmas de metodologia estão aqui. Inclusive, lembrando, né, o professor Márcio pediu que eu desse as boas-vindas em nome da coordenação, seja bem-vinda também em nome da coordenação, e a gente pede sua autorização para que a gente possa deixar sua aula gravada no canal do YouTube do programa depois, tá bom? Tá, perfeitamente. Uhum. Bom, a professora Vera, ela é uma referência nos estudos da comunicação, ela dispensa apresentações, mas só para lembrar, ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Federal de Minas Gerais, que é um dos programas mais tradicionais do país, que surgiu em 1995. Ela é fundadora e pesquisadora do grupo de pesquisa Imagem e Sociabilidade, o grupo GRIS, e acho que é legal também lembrar, né, como eu estava conversando ainda há pouco com ela, que ela é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC Minas, o mestrado em Comunicação para o Desenvolvimento da UNB, que tem tudo a ver aqui com a turma do Pronera, e o doutorado em Ciências Sociais, né, pela Universidade René Descartes, da Paris 5. E eu acho que, mas além dessa formalidade, eu acho que, professora, vale a pena lembrar que a gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui, porque a senhora é uma referência para a gente. Como eu lhe contei há pouco, Flávia e eu, enquanto professora de metodologia e de teorias, seus livros e seus trabalhos são referências para a gente. A gente sempre começa os nossos cursos de metodologia e de teorias com um texto seu. E eu estou dizendo isso não é um elogio vazio, tá? É porque, de fato, nós dois concordamos que a maneira como a senhora nos ajuda, a gente sabe que o objeto de pesquisa tem que ser construído, ele não está pronto no mundo. E o objeto de pesquisa da comunicação tem algumas especificidades. E é exatamente aí que a gente acredita que a sua contribuição é excelente. Porque a maneira como a senhora pensa o objeto, a construção do objeto de pesquisa da comunicação é muito útil para pensar esses problemas contemporâneos. E quando a gente está iniciando a pesquisa científica, como a maior parte das pessoas que estão aqui, a gente acredita que é muito útil, de grande contribuição. Por isso que é uma honra estar ali recebendo aqui. Tá? Então, fique à vontade para começar. Bom, vou cumprimentar de novo, né? Nós já tivemos conversando um pouquinho, mas eu quero, né, dar boa noite a todos e todas e agradecer o convite, agradecer a sua apresentação aí, Ramon, e dizer que eu aceitei com muita alegria o convite da Flávia. Falei, é um desafio para mim, porque eu não tenho, né, nenhuma experiência com o mestrado profissionalizante, mas são bons os desafios. E eu achei a ideia, né, dessa nova linha que vocês inauguraram aí do Pronera, eu achei alguma coisa me entusiasmou muito. Me lembrou, né, como o Ramon disse, o início da minha formação, né, foi no mestrado de comunicação para o desenvolvimento, e a ênfase era toda no rural. Assim, a minha dissertação foi comunicação e em comunicação para pequenos agricultores, que eu fiz num projeto, foi uma pesquisa de campo que eu fiz num projeto de colonização, uma experiência, né, que aconteceu em Minas. Infelizmente, ela não teve uma sequência, não teve muita sequência, né? O projeto era um projeto experimental e depois seguiram outra linha. Mas, assim, para mim foi muito rica essa experiência. Então, falar com vocês e depois o diálogo, acho que me remete às indagações, né, que dessa época, desse tempo. Lembrando, eu fiz o mestrado no final lá dos anos 70, meados dos anos 70, onde a ênfase da comunicação estava muito voltada para o rural, para o comunitário, né? Existia muito um sentimento de América Latina, alguma coisa que hoje, né, essa questão da nossa ancestralidade, das nossas raízes, ficou um pouco perdida nas décadas seguintes, mas hoje eu acho que está voltando.
quase que eu apaguei o microfone. Então, vamos lá, eu vou seguindo, então, esse roteiro, é só... Eu falei, eu não sei, eu não aprendi muito a dar aula com PowerPoint, assim, só uns roteiros básicos, eu ainda era a antiga professora que usava o quadro negro. Então, mas, assim, eu gosto sempre, pelo menos, de um roteiro para a gente seguir juntos. Como eu falei com o Ramon, podem me interromper se em algum momento tiver alguma dúvida, alguma coisa que não está clara, não se acanhe de me interromper, né, e depois também vou estar aberta para as questões. Bom, eu acho que até não sei se acho que o título acabou o título acabou não indo aí na lâmina que a minha filha que fez para mim. Eu falei, eu tinha dado um título que é o título geral, né, que vocês divulgaram, mas quando eu fui escrever esse roteiro aqui, eu modifiquei um pouco e falei assim, né, reflexões sobre a metodologia, 6 proposições e 5 passos. Então, nós temos aí duas etapas, né, que são essas 6 proposições e depois os 5 passos, que é o roteiro do projeto. Vamos lá, começando, então, com né, essa primeira parte das 6 proposições, que é pensar tanto a pesquisa e o método, né, mas o método científico, como a serviço da vida, né, no atendimento dos nossos objetivos. E a primeira coisa que eu quero é desmistificar um pouco a ideia da metodologia e da pesquisa como se fosse alguma coisa estranha, né, como se fosse uma experiência nova na nossa vida. Não é. Né? Nós assim, pesquisamos o tempo todo ao longo do nosso cotidiano. Né? Nós pesquisamos quando... eu acho que a gente podia dar vários exemplos, né, do nosso cotidiano, as nossas experiências culinárias, né, para quem gosta de cozinha. Né? Então, a gente resolve não só repetir uma receita conhecida, mas assim, experimentar tempero, experimentar temperatura de forno, trocar ingredientes. São experiências, são pesquisas. Né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Eu dei o exemplo aí de comprar um carro. Né? A gente vai desde pensar que carro eu preciso, que carro eu posso comprar, quais os modelos disponíveis, né? Quais as condições dessa compra. Então, esse planejamento que organiza a vida de cada um de nós, né, é marcado por pesquisa. Eu acompanhei há pouco tempo uma ex-aluna, uma jovem amiga, se preparando para o casamento. Né? Hoje, na minha época, assim, a questão do casamento ele atravessa várias fases, né? Onde o ritual do casamento era importante, depois, na minha época, deixou de ser, era uma coisa meio pequeno burguesa. Mas, nos últimos anos, o ritual do casamento voltou com muita força. E eu vi a minha amiga no planejamento do casamento, assim, um planejamento meticuloso, pesquisando desde festa, roupa, 1000 coisas. Eu falei, nossa, que grande investimento, não só quer dizer, financeiro, né? O casamento hoje é caro, mas o investimento de tempo. Então, é para dizer, né, em muitos momentos na nossa vida, né, a gente está pesquisando, a gente está fazendo levantamentos, a gente está dosando coisas, a gente está buscando operações que viabilizem aquilo que a gente quer fazer. Então, esse foi a primeira proposição, né, que eu coloco na mesa. Né? A pesquisa não é estranha à nossa vida e ao nosso cotidiano. O que é a pesquisa científica? Né? Aí já então passamos para o segundo ponto. A pesquisa científica é apenas um outro caminho na busca do conhecimento. Né? A ciência, ao lado de outras formas de conhecer o mundo, a ciência é um caminho específico,
A gente poderia falar, quer dizer, a experiência cotidiana é a busca de conhecimento, o caminho religioso, não é? O misticismo, a arte. Então, existem vários caminhos de conhecimento, a ciência é um deles. Não é? E o que dá a especificidade? Então, assim, não vamos... É claro que nós, da academia, nós, professores, pesquisadores, vocês que estão, né, cursando o mestrado, é claro que a gente valoriza muito o campo acadêmico e a ciência, mas, assim, lembrando, a ciência é apenas um dos caminhos de conhecimento. E quanto mais diálogo a ciência mantém com outros caminhos, né, da experiência, mais ela se enriquece. E aí, o que é que caracteriza o fazer científico? Se a gente pesquisa de várias maneiras, né, o que caracteriza uma pesquisa científica? É basicamente um método, que é um modo de fazer. Né? A pesquisa científica, ela tem, então, ela obedece a um certo rigor, né? Ela parte de um problema. Então, isso é bom lembrar, não só a pesquisa científica, mas assim, eu não canso de enfatizar isso. Né? Assim como no nosso cotidiano, né? A gente começa a investigar como fazer esse prato de culinária, como fazer o ritual do meu casamento, sempre há uma questão a ser resolvida. Então, a pesquisa começa em torno de um problema, e um problema é uma pergunta a ser respondida. Então, o que caracteriza a pesquisa científica com relação a outras formas é que ela deve estar... a primeira coisa, ela tem que ter um problema bem formulado. Então, a clareza do problema é fundamental, né? O que é mesmo que eu estou perguntando, o que é mesmo que eu quero conhecer. E depois, uma seleção cuidadosa do caminho e dos instrumentos. Então, se às vezes na nossa pesquisa do cotidiano as coisas acontecem de forma um pouco improvisada, não é que na pesquisa científica não existe improvisação. Também existe, e ela demanda, né, entre outras coisas, criatividade. Mas, assim, em princípio, uma das características dela é um planejamento cuidadoso, é um levantamento, claro, a gente, como ponto de partida, a gente deve saber bem, assim, para onde estou querendo ir, qual que é o caminho, quais os passos, o que eu vou precisar nesse caminho, quais os instrumentos, quais as operações. Ainda que alguma coisa mude no meio do caminho, mas no ponto, na partida, digamos assim, no início dessa viagem, dessa caminhada, né, a gente tem que ter um roteiro, né, que indique por onde pretendemos caminhar. E uma outra coisa que não é ocioso lembrar é que a pesquisa científica ela demanda algumas atitudes de comportamento. E eu lembraria, né, do rigor e da disciplina. O pesquisador, tanto quanto possível, né, ele deve se cobrar, né, um tipo de seriedade, de envolvimento, né, uma sistematicidade, digamos assim, sem falar no compromisso, né, com a honestidade e com a ética. Eu dei o exemplo, na pesquisa do cotidiano, eu pensei, né, numa receita culinária ou na compra de um carro. Vamos pensar um exemplo bem conhecido de pesquisa científica, é a famosa passagem, né, de Galileu, né, no Renascimento, quando ele faz a descoberta, entre aspas, né, do sistema heliocêntrico. Né? Até então se acreditava que o Sol girava em torno da Terra e Galileu, né, coloca, né, contrariando inclusive a Igreja e o conhecimento canônico da época, ele coloca, né, ele traz a ideia, né, assim, de que a Terra era
quer dizer, era a Terra que circulava em volta do Sol. Como é que ele fez isso? Né? Porque desde a antiguidade grega, né, os filósofos, os pensadores, os pesquisadores da época vinham tentando entender o universo. Né? Que insight foi esse do Galileu? Não foi exatamente um insight. Né? Galileu já contava com mais instrumentos do que os gregos, digamos assim, né? Que eram instrumentos de observação, eram cálculos matemáticos. Né? Então, ele já tinha um pequeno arsenal que facilitava essa outra leitura, né, do cosmos e a constatação, né, de que a Terra girava em torno do Sol. É muito básico isso, mas só para lembrar, quer dizer, qualquer exemplo de uma descoberta científica ou na carreira de um pesquisador, a gente vai ver como é que ele foi pautado, o caminho dele foi pautado por um método, por uma busca, por uma pesquisa, por uma sistematicidade. Fiquei pensando assim, vamos pensar os cientistas brasileiros, alguém bem conhecido como Florestan Fernandes, né? E aí eu já, quer dizer, é num outro campo, né? Se Galileu era um físico, um astrônomo, não sei, assim, quer dizer, um cientista polivalente da sua época, o Florestan era um sociólogo, e a gente fala, como é que um sociólogo pesquisa? Né? Como é que Florestan pesquisava? E aí a gente se dá conta da erudição desse grande intelectual brasileiro. Como é que, para pensar o que ele pensou, para escrever o que ele escreveu, para fazer uma das radiografias sociais mais cuidadosas da realidade brasileira, né? Como é que ele fez isso? Né? Então, assim, a gente vai ver a pesquisa bibliográfica e, certamente, uma cuidadosa observação da realidade. Então, quer dizer, a pesquisa científica ela tem essa dinâmica, não é? de ter de saber, delimitar a busca e delimitar o caminho. Mas, assim, a ciência, né, não tem uma única maneira de fazer científico. Né? Eu vou falar esse terceiro ponto aí, caminhos da ciência, eu vou falar bem rapidamente, mas eu acho que é importante tocar nesse ponto. Que existem o que a gente chama, né, o que é nomeado por falta de outro nome, correntes de pensamento. Né? Correntes de pensamento são ideias e teorias sobre como conhecer. Né? Os cientistas, ao longo dos séculos, ou talvez milênios, né, eles não respondem da mesma maneira a essa pergunta de como é que a gente conhece. Então, para alguns, o conhecimento está relacionado com a nossa constatação empírica. Então, vamos falar aí do empirismo científico. Né? Para alguns, a maneira das ciências físicas, a gente conhece tocando, medindo, pesando, e no caso das ciências humanas e sociais, seria alguma coisa parecida. A gente tem que fazer levantamento de dados, a gente tem que buscar fazer entrevistas, fazer questionários, ir no local. Então, essa é uma perspectiva que está baseada aí, fala, não, o ponto de partida são os dados e a objetividade dos fatos. Esse é um caminho. O racionalismo, né, que é uma corrente que vem desde Platão, mas tem, né, o seu auge lá com a filosofia alemã, o racionalismo já vai para outro lado e fala assim, não, a gente conhece através de boas ideias. Né? Então, é a nossa razão que olha para o mundo e vê para além da aparência, vê outras coisas, etc. Então, racionalismo é um outro caminho. Né? E aí, assim, são inúmeros, as correntes científicas são inúmeras. A hermenêutica, que fala, o caminho é a interpretação. E só para
tocar aqui, mas hoje não é o momento de falar muito sobre isso. No nosso grupo de pesquisa, o GRIS, que o Ramon até citou aí, que eu participo de um grupo de pesquisa, que nesse ano está fazendo 30 anos, a gente fala que nessa perspectiva aí de como que a gente desenvolve a nossa pesquisa, a gente segue digamos assim, uma inspiração que a gente chama pragmatista. Não pragmatista no sentido comum, quer dizer, o pragmático é a pessoa prática, mas o pragmatismo enquanto, né, corrente de pensamento que fala que a fonte do conhecimento é a nossa experiência no mundo. Né? É um pouco diferente do empirismo, que o empirismo fala assim, a realidade, a verdade está nas coisas, temos que buscar, assim, trabalhar com os fatos. O pragmatismo fala a nossa experiência é a nossa interação, é o nosso embate com a realidade, com as coisas concretas do mundo. Então, a gente conhece, digamos assim, né? É banal, mas só para... Estou olhando aqui, eu estou na casa da minha mãe e minha mãe gosta muito de flores. Né? Então, assim, a nossa relação com as coisas do mundo, como as flores da minha mãe. O pragmatismo diz, né? O conhecimento é aquilo que as flores, né, me inspiram enquanto cor, beleza e perfume, mas é também eu sentindo, eu elaborando. Então, nessa perspectiva aí, né, a experiência, a nossa experiência com as coisas do mundo né, um caminho, é um dos muitos caminhos do conhecimento, né? Um dos muitos caminhos no mapa aí da ciência, né? Não precisamos ir muito longe disso, mas eu quis trazer esse ponto para a gente dizer, as pessoas, nem os pesquisadores, pesquisadoras, a gente não faz ciência da mesma maneira, não é? Assim, então, no meu departamento lá de comunicação, entre nós pesquisadores, a gente tem, às vezes, assim, pesquisamos objetos parecidos, mas a perspectiva que nos inspira, o nosso jeito de tratar com a realidade, com os dados, é diferente. Alguns trabalham muito com dados quantitativos, outros com menos, né? E a gente não podemos dizer que fala essa corrente de pensamento é a melhor, é a que oferece melhores frutos. São escolhas, e o pesquisador tem um elemento muito forte que marca a nossa coerência e o nosso caminho, que é o amor pelo que faz. Né? A gente pesquisa aquilo que a gente gosta. Né? E a gente só conhece aquilo que aparece para nós, os caminhos da ciência, para esse ponto 4, campos científicos. Não é? A realidade que nós vivemos é um todo, né? A realidade é indivisa. Não é? Os aspectos nossos, por exemplo, a nossa situação financeira, a nossa condição social, o conhecimento que a gente acumulou, as características de personalidade, a maneira como a gente, o lugar e a maneira como a gente vive, convive uns com os outros, é um todo. Não tem jeito da gente departamentalizar a nossa vida. Mas, para fins de conhecimento, a ciência, né, veio, particularmente a partir do século XIX, veio se dividindo em terrenos, em domínios específicos de conhecimento. O Bourdieu, um grande sociólogo francês, chamava de campos. Né? Então, podemos chamar de campo, domínio, e aí são... Então, assim, a ciência se divide em campos científicos. E assim, cada campo, lembrando sempre que cada campo é uma divisão arbitrária numa realidade que é inteira,
né? Mas cada campo se constrói a partir de algumas regras específicas, né? Cada campo, então, elegeu o seu objeto de conhecimento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a economia e a sociologia, né? A pergunta, depois vamos falar da comunicação, às vezes, assim, estão olhando para a mesma realidade. Vamos pensar a economia, a sociologia e a política. Às vezes os pesquisadores estão olhando para a mesma realidade. Vamos pensar a realidade brasileira hoje, não é? E aí a gente olha como é que está a economia, como é que está a divisão de renda, como é que está o PIB, como é que está a produção, né? Como é que estão a hierarquia social, as diferentes classes sociais, a divisão, né? Riqueza e pobreza, ricos e pobres, né? Olhando para e como é que está, inclusive, as tendências políticas, a polarização que a gente está vivendo hoje. Esse é o nosso quadro, um quadro de instabilidade nacional e mundial, com a ascensão da extrema-direita, né, de governos e figuras fascistas. Né? Esse é uma realidade. Economistas olham para essa realidade e têm um tipo de pergunta, têm um tipo de indagação, né, que tem a ver com a divisão da riqueza, com a produção, com a divisão, né, entre países, né, que se chamava, né, de primeiro mundo e terceiro mundo. Hoje se fala mais em sul, né, o norte e o sul global. Né? Então, os economistas às vezes olham para a dinâmica econômica do capitalismo, da globalização. Os sociólogos já olham, já tem uma outra pergunta sobre as relações de classe, sobre as diferentes segmentações, as diferentes culturas, a maneira como elas convivem. O cientista político faz outras perguntas. Então, assim, frente à mesma realidade, né, cada um desses campos científicos elege o seu objeto de conhecimento e esses campos vão acumulando um determinado um saber. Não é? Então, quando a gente vai fazer um curso de sociologia, né, vai fazer as disciplinas básicas lá, Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3, que são as grandes, os autores e as, né, grandes contribuições de sociólogos na área da sociologia. Nós, da comunicação, nós temos uma história menor, mas, assim, o nosso estudo aí das teorias da comunicação, com as suas subdivisões internas em torno das áreas específicas, né, seja das práticas, né, jornalismo, publicidade, rádio, TV, enfim, né, hoje comunicação digital. Então, assim, a comunicação e as suas áreas internas já tem pesquisa acumulada, já tem conhecimento específico. Né? E cada um desses campos também, a gente poderia dizer que cada um desses campos, eles não só têm um acúmulo de conhecimento, uma trajetória, como eles se organizam em torno de comunidades científicas, de instituições. Né? Então, vamos pensar no campo da comunicação. Né? Vocês estão, né, a turma aí está chegando agora no mestrado, e nem sempre na graduação vocês já tiveram muito contato com as instituições da área. A primeira instituição é a universidade, que é um lugar onde o saber não só está acumulado, mas está ali naquele papel de transmitir o conhecimento. Mas outras instituições, em cada área, e no caso na nossa área também, tem esse papel aí de ser guardião e promover o dinamismo, né, do crescimento do conhecimento. Então, na área da comunicação, não sei se os alunos já viram os grandes eventos da Intercom, os eventos da Compós,
né? E eventos específicos de algumas das várias áreas, aliás, né? Então, eventos do jornalismo, entidades do jornalismo, do cinema, ou seja, em cada campo científico tem ali o seu conhecimento acumulado, as suas regras, os seus guardiões, as suas instituições. Então, a ciência é dividida nesses campos e o nosso campo é o campo da comunicação. Como eu falei, a primeira característica de um campo, de uma disciplina específica, é a definição do seu objeto, né? A economia, né? Assim, o objeto da economia, é claro que é difícil a gente traduzir em pequenas palavras, mas a economia olha a questão da produção da riqueza, né? A questão da produção de bens materiais e da riqueza, né? Sociologia olha para a constituição do social, da sociedade. E nós, da comunicação? O nosso campo, eu já falei sobre isso, e não só eu, mas a gente fala, o campo da comunicação, ele entrou depois e é como se ele roubasse um pouquinho de outros campos. E o campo da comunicação, ele se apropriou e assim começou muito a partir da sociologia, mas também da linguística, do campo das letras, e pegou coisa da psicologia, pegou coisa da economia, mas eu vejo principalmente essa conjunção aí da sociologia e das ciências da linguagem, constituindo o que às vezes a gente chama de um campo transdisciplinar. Nós construímos o nosso campo atravessando outras disciplinas e constituindo o nosso lugar próprio. E o nosso objeto de conhecimento é a comunicação ou o comunicacional. Assim como a sociologia, a gente olha para relações, a gente olha para a troca, para a presença de sujeitos sociais em interação. Mas, assim como as ciências da linguagem, a interação que nos interessa é aquela que se dá com e através da linguagem do simbólico. Então, o nosso objeto é uma prática inserida num contexto, e como toda prática, é uma prática que se desdobra, ela é um processo, e que inclui, então, interlocutores, sujeitos sociais, numa dinâmica de interação produzida através da linguagem do simbólico. O que significa, quando nós vamos, e a gente vai chegar a isso mais adiante, quando nós vamos formular o nosso problema de pesquisa, nós vamos olhar para uma realidade que é complexa, que é compósita, mas a nossa pergunta vai destacar nessa realidade complexa a sua dimensão e uma problemática que é comunicacional. Então, quer dizer, estamos aí falando, né, do campo da comunicação, né? Então, da questão, o nosso problema é um problema comunicacional, tentando pensar um exemplo e que poderia talvez, né, dizer respeito aí, tá mais próximo de vocês. Eu falei assim, se a gente fosse pensar uma pesquisa sobre a juventude rural, características da juventude rural, essa é uma pesquisa sociológica. Mas se a gente pergunta sobre as representações do jovem que mora no campo, ou a relação dos jovens que moram no campo com a internet, aí já estamos construindo um problema que é da comunicação. Percebem? Assim, a nossa pergunta, aquilo que a gente quer conhecer e aquilo que aparece para nós como
uma incógnita, como uma provocação, tem natureza comunicacional. E como sexto ponto aí das 6 proposições, né, a pesquisa acadêmica e a pesquisa aplicada. Né? Qual que é a diferença das duas? Né? Às vezes até elas se misturam um pouco, mas há uma ligeira diferença. Né? A pesquisa acadêmica se refere a uma dúvida de conhecimento. Tem alguma coisa que eu quero conhecer melhor, que eu quero entender mais. A pesquisa aplicada se propõe a chegar a uma solução prática para um problema. Vamos pensar exemplos. Né? Um cientista que quer, a partir das muitas viagens espaciais e tal, e dos dados disponíveis, ele quer conhecer melhor, caracterizar melhor o tipo de atmosfera de Marte. Né? Os bilionários do mundo já estão financiando pesquisas espaciais, descobrindo um lugar aí para eles e seus descendentes irem quando a Terra se tornar inviável. Então, assim, as pesquisas sobre a atmosfera, sobre as condições, né, de sobrevivência, com a existência de água em outros planetas, nesse momento é uma pesquisa de conhecimento. Como é que é Marte? Né? Marte traz condições de vida e tal. Né? Então, essa é uma demanda de conhecimento. Né? Uma outra coisa que me ocorreu pensando em áreas diferentes. Né? O Parque Nacional do Xingu, ele congrega hoje diferentes etnias, diferentes povos. Né? A dinâmica aí né, de colonização do país foi empurrando os nossos indígenas e circunscreveu uma área, né, que é o Parque Nacional do Xingu, e colocou ali povos de origens diferentes. Então, uma pesquisa, né, assim, de como é que se dá a convivência entre esses povos. Essa é uma pesquisa, quer dizer, é um tipo de pesquisa, né, acadêmica, ou uma pesquisa que busca uma busca de conhecimento. Eu estou falando aí, dando esse exemplo, né, do Xingu, que eu já estive lá algumas vezes, e uma das coisas que me chamaram a atenção era, eu fui, né, eu ia na aldeia Camaiurá, e nas várias ocas, né, nas várias casas lá, assim, o que eu observei era a presença da televisão. Né? Televisão ligada, inclusive, o dia todo. Eu não tive condições e não era o momento nem da minha vida, mas assim, eu fiquei muito tentada a compreender melhor a relação deles com a televisão, né? E de que maneira a televisão entrava e era absorvida por eles. É uma questão de conhecimento. Queria conhecer melhor o significado da televisão. Uma coisa que cresceu cada vez mais também é muito interessante se conhecer mais, agora a relação, a internet, né, nas aldeias, que todas já estão, quer dizer, não todas, mas assim, o Wi-Fi já está bem generalizado. Então, essas são questões né, para uma pesquisa acadêmica, né? Ou seja, conhecer mais sobre alguma coisa. A nossa dúvida é de conhecimento. A pesquisa aplicada, ela tem que conhecer também, ela tem que atravessar e produzir o conhecimento buscando uma solução prática. Então, pessoal da ergonomia, vamos pesquisar para ver um travesseiro mais confortável e que seja bom para quem tem problema de coluna cervical. É uma pesquisa aplicada. Você vai investir tempo, conhecimento para
para chegar, né, nesse conhecimento do travesseiro. O pessoal na área de veterinária, eu vi há um tempo um documentário sobre... Se vocês escutarem barulho de criança, é meu neto aqui que está querendo... Desculpem aí, mas... eu vi há pouco tempo um documentário sobre uma agrônoma autista americana, em que ela pesquisava, a partir até do próprio trauma dela, quer dizer, dos traumas que ela tinha com certas situações, começou a pesquisar um curral menos estressante para o gado, para conduzir o gado e tal. Não é? E eu achei muito interessante a maneira como ela assim, acompanhava as vacas e se colocava nos corredores ali para chegar numa proposta de um tipo de curral que não tensionava, né, o gado. Né? E, bom, a pesquisa aplicada aqui no campo da comunicação, eu acho que, né, Flávia e Ramon vão dar muitos exemplos para vocês de projetos que já estão em desenvolvimento, né, e projetos que vocês certamente estão trazendo. Né? Mas, assim, digamos que o projeto de algum de vocês seria a produção de materiais para a preservação da memória de um grupo. Não é? Então, às vezes, tem grupos que têm uma história acumulada na memória dos mais velhos. Não é? Então, eu falo, como é que a gente preserva como é que a gente recupera assim, a gente guarda essas experiências, esses conhecimentos, né? Com entrevistas, com filmes. Né? Então, esse é uma pesquisa aplicada possível. Né? Ou como é que se pode facilitar trocas geracionais, né, numa determinada comunidade. Então, todas essas são possibilidades aí, né, da pesquisa aplicada na área de comunicação. Eu estou me alongando muito aqui. Passamos, então, para a segunda parte, que são, então, os cinco pontos, né, de uma... cadê ele aqui? Deixa eu mudar. Isso. Uhum. Os 5 passos do nosso projeto. Uhum. Então, que é o problema, a inserção contextual do problema, o roteiro, que são os passos a serem seguidos, a execução e o retorno e avaliação. Né? Eu acho que me ocorre, assim, como eu falei, eu não tenho experiência na pesquisa aplicada, não é? Mas esses dias, e depois de conversar com Flávia, e ela me falando sobre alguns projetos em desenvolvimento, eu falei, quais seriam as etapas? E estou com essa sugestão aí de 5 passos. Não é? O primeiro, aí retornamos, o primeiro é a clareza do problema e os objetivos que ele se propõe. Né? Naturalmente, vocês vão olhar para o objeto e fazer uma pergunta de natureza comunicacional. No exemplo que eu falei antes, né? Juventude rural. Tá, vocês querem estudar sobre juventude rural, mas qual que seria o problema comunicacional? Vocês não são sociólogos, né? De que maneira, o que vocês querem conhecer que seja um problema comunicacional? O uso da internet, as representações, o acesso à mídia nacional, como é que se dá o acesso, a absorção. Então, a primeira coisa é investigar a natureza, e garantir, de alguma maneira, né, a natureza comunicacional do problema. E o problema,
deve se desdobrar, às vezes a gente tem uma bela pergunta, mas o que vocês têm? Ele tem que se desdobrar em questões bem objetivas. O que mesmo que eu quero conhecer? O que eu poderei conhecer? Então, os objetivos, né, a gente desdobra os objetivos, o problema em objetivos, que são aquelas questões que são respondíveis, que eu vou conseguir com o meu estudo, né, que eu vou conseguir alcançar. Né? Então, objetivos claros, a definição de objetivos claros é fundamental para a segurança no nosso caminho aí. Né? Uma outra questão que eu acho que a gente deve estar atenta é na execuibilidade do meu problema. Né? Digamos que assim, eu gostaria, né, de pesquisar o combate às fake news. Fala, não, bacana, porque as fake news, né, é um veneno que está contaminando o nosso ambiente. Mas, assim, eu e a minha pesquisa temos condição de fazer alguma coisa de combate às fake news? De maneira geral, não. Infelizmente, a gente não tem alcance para isso. A gente pode... Então, aí a gente vai dosar essa nossa busca àquilo que é possível. Então, assim, vamos ver como é que a gente pode trabalhar numa determinada comunidade um pequeno projeto de discussão da mídia e discussão de informações, checando a questão, né, da veracidade, do teste da veracidade. Então, a gente pode adequar isso aí, né, àquilo que é possível responder com uma pesquisa. E aí a gente tem que levar muito em consideração os recursos de que a gente dispõe e o tempo que a gente tem para fazer. Então, às vezes, a gente tem ideias bacanas, projetos bacanas, mas, assim, às vezes implica muito dinheiro, muito tempo, muita gente envolvida. Aí é uma hora, às vezes até com algum sofrimento, que a gente tem que reduzir a nossa expectativa àquilo que é possível, né, que é possível de responder no tempo e com os recursos que eu disponho. E um último ponto nessa questão do problema, que eu faço muita questão de enfatizar, ainda mais que nós que trabalhamos ou estamos estudando numa instituição federal, né, com recursos públicos, que é a relevância. Né? Eu acho que é fundamental, né, o que é relevância social de um problema. Né? A relevância social de um problema diz respeito a uma resposta que beneficia uma coletividade. Né? Às vezes, nossas curiosidades individuais, tem coisas bacanas assim que eu gostaria de pesquisar e que, nossa, me atraem muito, mas, assim, o alcance delas ultrapassa a minha curiosidade ou a minha e do meu grupo. Então, uma coisa que vocês devem, que é fundamental checar, é qual a importância social daquilo que vocês, convocando, né, utilizando recursos públicos, vão produzir. Ponto B, inserção do problema. Né? Aí é a tal da contextualização. E no caso fiquei pensando muito isso, o que é a contextualização no caso da pesquisa aplicada e se tem ou não nuances com relação à pesquisa acadêmica. Né? Porque o primeiro passo na pesquisa acadêmica, não sei se é o primeiro passo, mas um dos passos iniciais é o tal a palavra engraçada, né? Estado da arte, que é rever a bibliografia disponível, ou seja, o que outras pessoas, pesquisando coisas parecidas
com a minha, já responderam. E hoje é muito facilitado com a questão da internet, né? Então, hoje, com alguns cliques aí, como se diz, né, a gente vê as pesquisas que já foram feitas, das quais a gente pode se aproveitar, e a nossa pesquisa pode ser um passo adiante. Então, esse uma das tarefas iniciais de grande importância, é o estado da arte, a revisão dos estudos parecidos. Além disso, há mais, né? Nós temos que pensar, o nosso problema e o nosso projeto está inserido em qual contexto? Qual contexto sócio-histórico? E aí, talvez com uma nuance a mais da pesquisa acadêmica, por exemplo, uma pesquisa acadêmica sobre o jornalismo em Belo Horizonte no início do século XX. Eu conheço uma pesquisa legal que foi feita sobre isso. Era uma pesquisa que tinha uma dimensão histórica e pegava a criação de Belo Horizonte e tal. Mas uma pesquisa de hoje, ela tem que falar do Brasil de hoje, do Maranhão de hoje, não é? Do quadro político e do quadro, o quanto o contexto mais amplo, até mundial, altera e afeta, né, esse pequeno problema, pequeno dentro do todo, esse pequeno problema que vocês vão olhar, certamente, se a gente radiografasse, a gente ia ver o quanto questões outras incidem nesse ponto específico. Não é? Questões, às vezes, questões econômicas, ou questões políticas, ou questões geracionais. Então, essa contextualização do hoje, eu acho que é muito importante no projeto que vocês vão desenvolver. E dentro desse quadro, eu acho que, sobretudo, vocês devem atentar para as pessoas e as práticas que estão envolvidas. A pesquisa aplicada ela tem uma responsabilidade muito grande, porque se todo conhecimento mexe com o mundo, vocês vão devolver produtos para o mundo, vocês vão interferir no fazer das pessoas com o produto que vocês vão tornar disponível. Então, eu acho que essa questão, né, das pessoas e práticas envolvidas é muito significativo. O terceiro ponto, C, roteiros, os passos a serem seguidos, e aí vocês têm que fazer, né, um desenho do trajeto, um layout, eu vou fazer por aqui, né? Quais operações, que coisas eu tenho que fazer, quais os instrumentos que eu vou precisar. Né? A execução, bom, aí vocês vão botar a mão na massa, né? Vocês vão fazer o vídeo, vocês vão fazer o desenho da plataforma, vocês vão fazer a cartilha, né? É o momento, né, da execução propriamente dito, ao qual eu acrescento um quinto ponto, que é o retorno e a avaliação. Vocês têm, todo produto, ele vem de uma determinada demanda, né, de um determinado grupo, ele é construído a partir do que pessoas e situações trouxeram para vocês, que vocês processaram e vocês vão devolver. Então, esse retorno para o grupo ao qual o produto vai servir e que foi fundamentado nas informações e nas questões que vocês trouxeram de lá, eu acho que vocês têm o compromisso, né, de devolver para o grupo e depois, entre vocês, quer dizer, entre quem fez o projeto e a Flávia e o Ramon, enfim, eu, dentro do grupo, avaliar como é que foi o produto, como é que foi o retorno,
né? Enfim, fim da viagem, vamos lá olhar para o álbum de retrato, para os vídeos e dizer, bacana a nossa viagem. Bom, era um pouco isso. Não sei se eu falei demais, Flávia, mas começa. Eu, assim, que eu falei, não vou falar, ver se eu falo uns 40 minutos, estou vendo que foi quase uma hora. Enfim, era isso. Muito obrigada, professora. Falou não, a gente queria ouvir mais. Estava bom, né, Ramon? A gente quer agradecer muito. Eu acho que a gente tem esse tempinho aqui que a gente pode, né, ter essa oportunidade de fazer essa interlocução com a professora Vera. Ramon já colocou no início, eu quero reiterar aqui que a gente fica muito feliz e também hoje, depois da pandemia, a gente aprendeu algumas coisas que a gente consegue fazer à distância, né? E isso facilita muito momentos como esse, embora o presencial, eu e Ramon somos do presencial, né, Ramon? A gente não gosta de dar aula online. Mas ainda assim, acho que nesses momentos facilita muito, né? A gente ter um contato. A professora Vera, como o professor Ramon falou, é uma referência para a gente, assim, no curso, né, nessa disciplina, e também nas nossas pesquisas. Então, é muita satisfação para a gente quer te agradecer muito. Eu queria ver se, enquanto o pessoal elabora, eu coloquei no chat aqui, ou pode fazer alguma pergunta pelo chat, quem tiver com alguma dificuldade de internet, né, às vezes não pode ligar a câmera ou está com uma conexão que não é muito legal, mas também se alguém quiser falar mesmo, né, pode levantar a mão e a gente vai começar a mediar isso. Eu só queria fazer umas questões, né, que a professora traz e que daí eu já falei para Ramon, amanhã cedo a gente vai ter aula, né, o pessoal do Pronera. E daí a gente já passo, Gabriel, a palavra. A gente já pode até modificou um pouco minha aula de amanhã, professora, que eu já vou fazer um pouco a partir, né, dessas provocações, coisas que a gente ia fazer ali mais pelo meio e a gente vai trazer. Mas eu queria só fazer uma pergunta, assim, para suscitar, né, esse debate, que a professora pudesse explanar um pouquinho mais sobre essa perspectiva do problema, né, que é uma questão que todos aqui, tanto da turma das duas turmas que entraram, né? E também os alunos, os discentes que já estão aqui das outras turmas, vira e mexe, a gente fica lembrando do problema, né? Qual que é a minha pergunta? Quais são as minhas perguntas? Ela sempre fica até o final como um norte, porque quando a gente vai para campo, às vezes, ou quando a gente faz uma pesquisa documental, às vezes a gente tende a se perder, né, naquele mundo. Então, eu sempre nas minhas orientações, vamos voltar, qual que é o seu problema mesmo de pesquisa, né? Depois você faz o doutorado, faz pós-doutorado, o que você quiser, respondendo outros, mas qual que é o seu problema agora? E eu queria que a professora pudesse expor se esse problema de pesquisa, ele vem de onde? Ele vem só da empiria, de uma experiência empírica, ou ele também pode vir de uma formulação teórica, né? Porque a gente tende a determinados naturezas de projeto ou níveis, por exemplo, aqui a gente já está falando de um nível de pós-graduação, é mestrado, né? Não é doutorado, que a gente tem que ter outras exigências lá, mas ainda assim, todos aqui, de algum modo, passaram pela graduação, né? E agora tem uma experiência, assim, já são intermediários, né? Não são aqueles pesquisadores iniciantes, todo mundo aqui pressupõe que já fez um trabalho científico, né, inicial. E daí eu gostaria que a senhora explorasse isso, né? O problema vem de onde? Ele vem de uma experiência empírica, ele pode vir de uma formulação teórica, ele vem. O problema vem do método, ou o método que. Ou o método vai ser escolhido a partir do problema, porque eu percebo que isso é uma confusão comum, né? Eu queria oportunizar esse debate. Daí eu vou chamando aqui o pessoal.
Eu vou te respondendo, ou o Gabriel fala também? Não, pode responder essa, daí eu faço um bloco aqui. Então, tá bom. Ótimo, Flávia. O problema, ainda que eu não tenha uma resposta precisa, porque o problema pode vir de muitos lugares, né? Ele pode vir da realidade empírica, ou seja, as coisas que a gente tem visto, a maneira como elas têm nos incomodado, me levam a pensar mais sobre um determinado assunto. Por exemplo, as eleições municipais, né? Hoje, eu acho que o contexto leva a gente muito a pensar em política, né? E aí a proeminência que ganharam alguns candidatos, e a gente se pergunta, mas como assim? O que as pessoas viram, né, numa pessoa como o Marçal? Como é que as pessoas absorvem? Então, assim, o incômodo, aí eu estou falando, então, é uma realidade empírica, um quadro da eleição até uma eleição que nem me diz respeito diretamente hoje, porque me diz respeito indiretamente, né, com relação ao nosso futuro. Mas eu olho para uma figura que me intrigou e falo, mas eu queria entender mais isso. Então, não a pessoa do Marçal, porque doido existe para todo lugar e em todas as épocas do mundo, né? Mas vocês congelaram, vocês estão me ouvindo aí ainda? Ou... Estamos sim, estamos sim. Eu estou vendo as fotos aqui, estavam um pouco congeladas. Eu vi alguém que me respondeu, mas eu devia ter dito antes e agradecer os corações. Obrigada, fiquei, né, a acolhida de vocês afetuosa me estimulou. Mas aí, então, voltando a essa coisa, né, uma coisa me intrigou, né, então, como eu falei, não a figura em si do Marçal, né, desse candidato, ou do ex-presidente também, eu podia dizer a mesma coisa. Mas, assim, eu não me intrigou, mas, assim, eu não vou... eu não sou uma psicóloga, uma psicanalista, não se trata, para mim, de conhecer essa figura e falar que cabeça é essa. A pergunta, assim, a questão que me aflige e me afeta é assim, o que as pessoas, como é que foi essa adesão? É o discurso dele, de que maneira esse discurso bate nas pessoas, ao que as pessoas, assim, o que seduziu, o que convocou as pessoas a gostarem dele. Então, esse é um exemplo, né, de, assim, nós temos uma realidade, uma questão empírica, uma realidade que me incomodou, e isso provocou em mim, me fez uma indagação e uma vontade de conhecer mais. Eu dei um exemplo agora há pouco da minha experiência lá na aldeia Camaiurá, e que vendo a televisão, né, nas moradias, nas ocas lá, e eu falava, gente, assim, como é que será? O que a televisão significa aqui? Né? Inclusive, os lutadores, né, tem, na cultura e deles lá, a questão, quer dizer, da luta e é muito importante, e os lutadores mais conhecidos, assim, né, que se destacam, ganhavam nomes de figuras de televisão, né? Rambo, Rock. Então, me deu vontade de entender melhor esse tipo de essa conexão de uma aldeia indígena com esse repertório televisivo, né, com essas coisas. Então, assim, a realidade às vezes coloca questões para nós, mas também pode vir
de questões teóricas e da bibliografia. E aí eu dou um exemplo, vou lembrar aqui do meu problema de tese. Quando eu ia fazer doutorado, quando eu fui fazer doutorado, eu já era professora e tive a oportunidade, né? E aí, lembrando isso, eu falo a minha gratidão à universidade pública, à política de financiamento, porque eu tive, né, assim, como professora, eu tive, né, tive a disponibilidade para ir para sair para fazer doutorado, tive bolsa, né? Então, né, quero registrar o meu agradecimento à universidade pública e ao investimento que uma política pública de educação possibilita. Mas aí eu tive a oportunidade de sair para fazer o doutorado, e eu não sabia, eu só sabia que eu queria fazer doutorado, ia fazer doutorado, né? Mas eu não sabia o que eu queria pesquisar, né? E fiquei, o que eu posso pesquisar? Assim, eu não tinha alguma coisa me convocando. E eu gosto muito de fazer caminhadas, e eu penso muito quando fazendo caminhadas. E tem um texto do Walter Benjamin, um autor que eu gosto demais, e tem um texto dele que chama O Narrador, que sempre me inspirava muito. E eu estava fazendo caminhada e pensando no texto do narrador, na figura do narrador, na relação, né? Como é que o narrador é aquele que tece, né, a sua narrativa com os fios da experiência. Aí eu falei assim, eu gosto tanto desse texto, dessa inspiração, mas o que eu vou mexer com isso? Aí eu comecei a pensar, a narrativa hoje? O Benjamin, ele fala que a narrativa acabou, né? Ele viveu um momento muito cinzento, muito, né, tenso e tal, guerra, nazismo, aquela coisa toda, e então, marcado pelo pessimismo, ele fala, o narrador, acabou a figura do narrador. Aí eu falei, mas será que acabou? E aí comecei a pensar em torno disso, mas aonde que eu vou achar o narrador? Se ele existe, aonde que ele está? Qual que é a relação dele com... o Benjamin fala que um pouco o jornalismo acabou com a narrativa. Né? Eu falei, não, eu gosto muito tudo que ele fala, mas não estou concordando. Aonde que está a narrativa do jornal? Então, olha aí, isso ao longo de uma ou de algumas caminhadas, eu fiquei debatendo com essa figura do narrador e relacionando com o jornalismo que eu conhecia, que era um jornalismo mineiro e um jornal de Minas, e daí surgiu o meu problema, que foi estudar o jornal Estado de Minas, que na época, né, era o chamado Grande Jornal dos Mineiros, e a relação dele com a cultura mineira, com a sociabilidade mineira. Então, o problema pode vir, a inspiração do problema, tanto pode vir do contexto que a gente está vivendo, da nossa experiência direta, mas da nossa experiência com a literatura, né, com outros textos, com outras pesquisas. Então, não, assim, o problema pode vir de vários lugares. E aí a questão, mas eu acho que essa é a questão decisiva para nós, professores de metodologia, que é a questão do problema e método. Não é? O método é sempre consequência. Para mim, eu não canso de dizer isso, o problema é o carro-chefe. O método está a serviço daquilo que eu quero conhecer. Né? Então, eu quero pesquisar sobre a adesão das pessoas a um tipo de... como é que chama? Tem um candidato mineiro aqui, o Nicolas, que foi, né, na eleição de 22, foi o deputado federal mais votado do país. Não é? Então, assim, eu quero... o meu problema é
trabalhar um pouco quem são esses, assim, compreender melhor, não trabalhar, compreender melhor o perfil desses eleitores do Nicolas. Ah, meu problema é esse? Então, como que eu faço para conhecer? Então, que método eu vou usar? Inclusive, qual empiria eu vou recortar para responder essa pergunta? Se eu quero conhecer, o que as pessoas viram no Nicolas, se o meu problema é esse, eu vou trabalhar. Então, para onde que eu vou? A minha empiria vai ser recortada junto de eleitores do Nicolas. E aí, assim, junto de eleitores, então, como é que eu vou acessar esses eleitores? Que tipo de... É com entrevista? Ou eu vou ver esses eleitores? Aí é igualzinho uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem, a minha viagem de férias. Então, assim, se eu quero ir em tal lugar, como é que eu chego lá? Com que recurso? Por qual caminho? Com o dinheiro que eu tenho, como é que eu vou fazer? Então, assim, o método está a serviço do problema, né? Se eu perguntasse assim, gente, assim, o Nicolas ou o Marçal, vocês veem que eu estou encucada com isso, mas eu fico muito, muito encucada com isso, assim, como é que surgiram essas pessoas e a adesão que elas têm alcançado. Então, se eu quero falar assim, mas qual é o discurso do Nicolas? O que mesmo que ele está falando e que atraiu as pessoas? Se eu estou perguntando o que mesmo que ele falou, eu já não vou no eleitor dele, eu vou nele e nos discursos que ele promoveu. Então, aí eu vou pegar o Nicolas, vou pegar as intervenções dele, os discursos que ele fez, coisas que ele falou, etc. Então, já vou para outro lugar. Então, a minha resposta, Flávia, é isso, assim, o método está a serviço da minha pergunta, do meu problema. Muito bem, professora, muito obrigada. Era isso que eu queria, porque vai desmistificando essa ideia, né, da metodologia como sendo a primeira, né? Então, ela vai vir a serviço. Gostei desse a serviço, vou usar para mim. Vamos chamar a Gabriel aqui, então, para fazer a questão para a professora, e depois o Rafael. Olá, professora Flávia, boa noite à turma, boa noite, professora Vera. Esse tempinho que a gente ficou aqui foi muito bom lhe ouvir, né, porque foi aparecendo vários insights de coisas e experiências também, né, da minha própria vida. E aí, você falou que a nossa vida sempre é uma pesquisa, né, a gente sempre está fazendo uma pesquisa. Hoje mesmo eu finalizei uma pesquisa da vida pessoal, que era o quê? Eu estou matriculado na academia, que é uma rede multi, né, tem em todo lugar. Mas aí eu sempre estava indo um ano e outro para ver qual era melhor. Aí hoje eu tive a conclusão, fui numa nova, eu disse, não, agora eu vou ficar aqui, inclusive até mudei meu treino total para lá, todas as minhas informações para lá, né? Então eu já me senti assim, então eu já estava aí dentro dessas metodologias, buscando pesquisa mesmo, né? Mas aí o que eu achei, assim, que mais me intrigou aqui, você falou aí a respeito sobre pesquisas, do que são as respostas que devem ser encontradas. Mas no meu caso, que, por exemplo, eu que sou da turma regular, da T6, fiquei numa dúvida. Quais são os cuidados que aqueles que estão fazendo aí o mestrado profissional devem ter ao desenvolver aí os seus produtos, né, em relação às metodologias? Quais são os tipos de cuidados que devem ser tomados para poder chegar aí num bom resultado? Vamos ouvir o Rafael, professora, pode ser? Daí fala no bloco? Pode falar, Rafael. Boa noite a professores e professora Vera. Professora Vera, assim, eu estou muito feliz com sua fala. Despertou muita coisa, como o Gabriel falou, muitos insights aqui. E, e quando a gente leu o seu livro para a seleção do mestrado, e foi um dos livros assim que me chamou muita atenção, assim, abriu mesmo assim minha mente para o caminho, para o estudo e para a pesquisa aplicada em comunicação. Acho que foi muito relevante. Inclusive, eu fiz um fichamento do livro todo, que eu achei bem relevante. Mas eu queria, algo que me inquietou na sua fala, foi a questão da relevância social.
que o meu projeto ele tem pelo menos assim, eu não sei como vai ficar daqui para frente, né? Porque você entra pensando em alguma coisa e inclusive, né, a gente pode ser que ele mude nessa trajetória, né? Mas o meu ele tem uma relevância, um apelo social muito grande, né? Que eu tenho um desafio de dialogar pelas redes sociais com o povo do Maranhão, né? Os beneficiários das políticas de governo aqui do estado. Então, meu projeto vai por essa linha e utilizando aí a teoria da educomunicação, né? Esse campo, nesse diálogo com ele no ambiente social, no ambiente digital da secretaria que eu trabalho, que é uma secretaria que desenvolve várias áreas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa relevância social e desse diálogo com essas populações, né? Eu acho que os colegas também aqui que tem relação com o campo, né? O analfabeto, o agricultor, a dona de casa, né? Como que eu sei que a gente vai ter que chegar neles, né? A senhora falava da pesquisa aplicada e do método para chegar nessas pessoas. Então, eu queria só que a senhora tocasse um pouquinho mais nesse ponto da relevância social dentro desses 5 passos, e sobretudo do problema. É isso. Tá Obrigado. certo. Eu só vou. A Maria Júlia levantou a mão. A gente faz um bloco de 3, pode ser, professora? Então vai lá, Maju. A gente não está te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Obrigado, Maria Júlia. Você está com algum fone, será? Que parece que liga e desliga o microfone, né? A hora que você vai falar, parece que desliga. Pode colocar no chat, então, enquanto a professora vai falando. Ou entra em outro, daí a professora vai respondendo, tá bom? Pode falar, professora. Voltou, consegui ligar de novo. Bom, obrigada, Gabriel, Rafael. A questão, quer dizer, as duas questões, às vezes é difícil de responder, de responder de forma geral, né? Porque, por exemplo, tanto a questão dos cuidados quanto a questão da relevância social, a gente vê melhor tratando olhando para cada problema, para cada objeto específico, né? Mas na questão dos cuidados, Gabriel, eu acho que assim, o primeiro cuidado é com as pessoas, né? É a questão ética aí, né, de preservar a privacidade, de não criar constrangimentos, né, de respeitar as questões já existentes, né. Eu me lembrei de uma... Quer dizer, não tem muito a ver, mas depois eu faço a ligação que me veio na cabeça. Tem um autor, né, um sociólogo americano que trabalha com interações, que é o Goffman, e então ele fala assim sobre as interações cotidianas, né, ele detalha muito, radiografa com muita perspicácia, né, a questão das interações uns com os outros, e ele fala, entre outras coisas, de 2 mecanismos, que na relação com o outro, né, então, na minha relação com vocês, assim, a gente tem 2 cuidados. Um é de preservar a minha imagem. Eu vou evitar, ao interagir com vocês, de fazer alguma gafe, né, deixar aflorar algum aspecto negativo e tal. Mas, ao mesmo tempo, uma outra coisa é que eu também cuido de preservar o lugar do outro, né? Na interação, as pessoas
né, que cuidam, né, que têm cuidado com a interação social, elas também evitam de causar constrangimento no meu interlocutor, na pessoa com quem eu interajo. Então, às vezes, a gente evita certas perguntas para certas pessoas, porque eu falo, eu até queria saber, mas eu colocar essa pergunta aqui pode ferir suscetibilidade, pode... Né? Então, assim, a gente cuida da gente e cuida do outro. Trazendo, então, para os cuidados aí, Gabriel, do seu... da pesquisa aplicada. Né? A primeira coisa, né, é essa, né, do cuidado com as pessoas envolvidas, cuidado com, né, o cuidado nesse sentido aí de não expor, de não melindrar, de não criar situações embaraçosas. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas um outro cuidado é, assim, é o seu produto com relação a práticas existentes. Você tem que pensar, assim, também ter esse cuidado. Às vezes você está com uma ideia de um produto, de alguma coisa revolucionária para um determinado grupo. Mas, assim, de que maneira essa sua proposta e esse insight, essa coisa, né, bacana que você pensou, ela entra em choque com outras práticas desse grupo. Será que vai bem assim? Então, essa coexistência de práticas diferentes, né? Eu acho que é um outro, assim, está relacionado com o cuidado com as pessoas, mas aí é o cuidado com a tradição, né? O cuidado com o costume, com o ethos de uma sociedade. Não significa, né, que vocês não devam ser inovadores, acho que devem, e o papel da academia e da formação, né, de vocês é a criatividade, é a inovação. Mas assim, o cuidado é que as coisas devem ser introduzidas com o devido respeito ao já existente, né, para não provocar de novo, para não situações de conflito que sejam usadas, até para o sucesso do seu empreendimento. Foi o que me ocorreu, né, de mais imediato sobre esses cuidados, mas falei, sem olhar para algum objeto específico, falar assim de forma mais genérica acaba sendo vago. Né? Se eu fosse fazer essa pesquisa lá na aldeia Camaiurá, eu sei assim de muitos cuidados que eu deveria tomar, né? Tanto com relação à prática deles, como a reação que eles têm, aos costumes que eles têm, a maneira como eles lidam, né, ali, ou com a televisão, mas também com os costumes deles. Então, eu responderia um pouco por aí. Para o Rafael, a questão da relevância, eu acho, Rafael, o seu problema de pesquisa é grande, né? Então, olhando aquele aspecto aí da execuibilidade, então você falou, né, que o seu coisa tem a ver um diálogo com o povo do Maranhão sobre políticas públicas, as políticas sociais. Uma temática muito interessante, muito significativa. Você vai ter que afunilar para dizer o que mesmo, né, que tipo de diálogo eu quero, para saber o que, ou para devolver o que para as pessoas. Aí, a relevância, né, assim, o seu objeto, em princípio, já mostra a relevância dele. Parece que você está se dirigindo, né, a um público de baixa renda que precisa assim, que geralmente não tem voz, né, seriam talvez assim massas silenciadas, né, silenciosas no espaço público, e parece que você vai, né, o seu projeto vai exatamente dar voz, ou dar um pequeno espaço de voz a quem não tem esse microfone. Né? Então, assim, em princípio, já se mostra relevante. Né?
Mas, assim, aí o desenvolvimento é que, aí no caso, aí, o desenvolvimento é que tem que tomar os devidos cuidados, né, como o Gabriel está preocupa, né, o que foi a preocupação e a questão que chamou a atenção do Gabriel, os cuidados para não só para viabilizar essa voz, esse diálogo, mas para direcionar esse diálogo para aquilo que as pessoas querem, precisam falar. Mas, em princípio, né, o seu objeto já traz a relevância da voz a quem não tem voz. Né? A pesquisa do Gabriel lá sobre a academia, né, muito importante para ele. Mas, assim, não é uma pesquisa para... Assim, fala, então, o Gabriel ficou tão empolgado, né, com a pesquisa que ele fez para escolher a academia, que ele vai transformar isso num projeto, né, um projeto de mestrado. Fala assim, espera aí, Gabriel, será que, né, isso aí foi bacana para você, mas... será que, né, isso precisa ter essa extensão? Eu estou brincando com sua pesquisa de hoje, Gabriel. Era só para dizer que a questão da relevância ela tem a ver com isso, assim, o que eu estou propondo atinge que tipo de público? Se é um público pequeno, ou se quase que eu para eu mesma, né? Então, talvez não seja para aí que deva ir o financiamento da pesquisa, dando a pesquisa na universidade pública. A pesquisa individual de cada um é outra coisa. Enfim, não tenho muito mais do que isso para falar, mas podemos, não sei se vocês quiserem retornar e a gente dialogar em torno disso. Obrigada, professora. A gente vai fazer mais uma rodada. Tem 2 pessoas inscritas, também para não cansar muito a professora, porque online é um negócio chato, né? Da gente ficar por muito tempo. Então, eu peço que, enquanto as 2 pessoas fazem a pergunta, que é o Elitiel e a Luciana, daí, se mais um terceiro quiser, já se inscreve, a gente fecha com mais um bloco. Pode ser assim? A Maria Júlia não conseguiu, não? Maria Júlia deve estar tentando um outro aparelho, porque ela não colocou aqui. Mas daí, qualquer coisa, ela Maria Júlia entrou de novo, daí ela complementa. Então, ficamos os 3. Tá. Vamos lá. Elitiel. Pronto, boa noite, gente. Parabéns pela aula, professora. Muito feliz de ter você como essa palestrante. A gente leu muito, né, durante o projeto de pesquisa. Eu sou aluno da turma do Pronera, sou militante do Movimento Sem Terra. E a minha pergunta, eu não sei se é simples, mas gostaria que, como você pesquisou as áreas de territórios rurais, talvez isso pudesse nos ajudar. Qual o cuidado que a gente deve ter na hora da pesquisa entre o conhecimento científico e o conhecimento popular durante a nossa pesquisa? Eu acho que isso é algo que a gente precisa, enquanto pesquisador, que está iniciando agora no mestrado, a gente ter inicialmente essa clareza e os cuidados que a gente deve seguir no caminho da pesquisa, usando o conhecimento científico e o conhecimento popular, o conhecimento orgânico, empírico do nosso povo, das áreas de assentamento, de acampamento, dos pensadores da reforma agrária, que são militantes orgânicos também. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É isso, obrigado. Obrigada, Elitiel. Agora, a Luciana. Luciana, se você está falando, eu não estou ouvindo. Alguém ouve, Luciana, ou só eu que não ouço? Não, né? Será que ela... Agora sim. Eu tirei aqui o fone, era o fone que estava atrapalhando. Eu estava parabenizando a professora, né, e dizendo que nós começamos o mestrado muito bem, né, porque ontem nós já tivemos uma palestra incrível, hoje novamente, e eu queria perguntar, diante de toda a sua
experiência, professora, quais os principais equívocos na definição do problema e no desenvolvimento do projeto, né? A senhora falou sobre essa questão do recorte, e eu queria perguntar sobre o que acaba acontecendo na pesquisa que mais prejudica os alunos, né? A partir do momento que eles definem um recorte, mas outras coisas podem acontecer durante o desenvolvimento do trabalho. Se a senhora puder compartilhar um pouco a sua experiência, professora Flávia, Ramon, se quiserem também complementar, o que acontece de mais problemático no desenvolvimento do recorte do problema e do recorte do projeto? Maria Júlia, agora, para fechar esse bloco. Oi, professora, boa noite. A minha pergunta ela é muito parecida com a do Elitiel, é praticamente a mesma, na verdade. Eu sou uma apaixonada por comunicação popular, comunitária, eu pesquisei isso na graduação, e aí eu pretendo seguir pesquisando no mestrado, e eu acho que uma das minhas maiores dificuldades enquanto pesquisadora iniciante foi justamente isso, de conseguir perceber as dificuldades entre o conhecimento científico e o conhecimento popular e como a gente alinha esses dois ramos que precisam ser alinhados, não excluídos, né? E a minha pergunta segue a do Elitiel, então eu só tenho a agradecer pela sua palestra e dizer que estou muito feliz e muito empolgada aqui assistindo tudo. Ai, que bom, obrigada. Então, eu começo, né, com Elitiel e Maria Júlia, e eu tenho uma palavra primeira para dizer sobre os cuidados nesse diálogo e nesse intercâmbio entre vocês, acadêmicos, fazendo uma pesquisa científica, e as pessoas a quem se dirige, e esse contexto de cultura popular, que é humildade, né? Eu acho que a arrogância da academia, ao longo de décadas e séculos, né? E a gente assim, parece que não aprendeu isso, né? O quanto o conhecimento científico ele é devedor, né, da cultura popular, da experiência popular, né? Quanto ele está deve ser comprometido e voltar para esse lugar que é da cultura popular. Então, essa arrogância do pesquisador, às vezes, cria uma trava, né, que não só compromete o desenvolvimento do trabalho, mas compromete completamente o êxito do trabalho, né? Eu acho que nessa coisa, nesse diálogo, né, entre, independente até do tipo de projeto, assim, quer dizer, até que se vocês não tivessem, né, no caso do Elitiel, trabalhando com MST, com a população, né, de MST, independente disso, eu acho que assim, a ciência hoje, eu não estou falando nenhuma novidade, mas assim, uma crítica que se faz, né, a autossuficiência da ciência, que tem sido feita reiteradamente nos últimos tempos, é que a ciência, se ela não se nutrir do conhecimento popular, ela cria uma desvinculação. Então, em princípio, né, a ciência tem que estar atenta e tem que ter essa abertura para o diálogo com a cultura popular. Agora, para vocês que estão trabalhando diretamente, né, com pessoas e com comunidades, né, numa dinâmica, né, de crescimento, de desenvolvimento, o compromisso de vocês é ir junto. É um diálogo em que o que vocês sabem, aí vocês têm que dizer assim, o pouco que vocês sabem, né, que nós sabemos, nós da academia, ele deve somar ao muito que gerações e gerações vêm construindo, né? Então, eu acho que assim, o que eu diria é que uma posição, a primeira coisa, é essa posição de humildade, não se sentirem, né, portadores de nenhuma verdade absoluta, mas, assim, querendo somar, agregar ao conhecimento de vocês o conhecimento que o público com o qual vocês vão trabalhar
traz. E, ao mesmo tempo, disponíveis e abertos para contribuir com o que vocês sabem para esse contexto aí, né, desse grupo, dessas comunidades. Eu falei, não é o caso aqui, não temos tempo, mas a pesquisa que eu fiz na minha época do mestrado foi junto a um projeto de colonização, né, empreendido por um organismo público aqui, estadual, que era a Rural Minas, e foi um projeto de colonização, né, um projeto de colonização onde foram selecionados, né, foi desapropriada uma terra e foi dividida lá foram selecionados agricultores. Na época não se falava muito não se falava em sem terra, mas foram selecionados agricultores, e a proposta era muito interessante, assim, era assim, os selecionados, né, os colonos que foram selecionados para o projeto, eles tinham, né, a casa com um lote grande, e a terra era coletiva. Então, eu fui para esse projeto e fiquei lá um tempo com eles, para ver como é que a coisa se desenrolava. A Rural Minas, que era o organismo rural que estava lá, tinha um agrônomo e um técnico agrícola que decidiam, eles decidiam o que plantar, como fazer. Tinha uma assistente, não lembro o nome, mas que também fazia parte da Rural Minas e do projeto, que estava ali para ensinar para as mulheres dos colonos hábitos de saúde, de higiene, de culinária, etc., numa relação completamente vertical. Bom, isso foi, como eu falei, foi na década de 70. Mas, assim, toda a minha constatação é que a posição do agrônomo e do técnico agrícola, como aqueles que sabem, ensinando para os agricultores, né, como é que se fazia, o que devia ser feito, foi o que na época se chamava de incomunicação, né, que é a negação da comunicação e a negação do diálogo. Então, assim, na época eu já vi o curto-circuito, e depois o projeto deu errado, né? Então, tempos depois, assim, foi desfeito, e assim, eu não acompanhei muito, mas porque ele estava exatamente assentado nessa divisão de saber, né? E nessa supremacia do conhecimento técnico-científico que agrônomo e assistente doméstica, sei lá como é que ela chamava, né, portavam. Então, Elitiel e Maria Júlia, eu acho que assim, a postura, Paulo Freire, né? A postura de vocês é essa, assim, o conhecimento de vocês vai dialogar, respeitar, se enriquecer, né, do conhecimento cultural do grupo com que vocês vão trabalhar, e vocês estarão também contribuindo e oferecendo aquilo que o trabalho de vocês e a competência, a expertise que vocês estão adquirindo, né, na academia, pode agregar ao grupo. Eu acho que é básico, mas assim, acho que é isso que eu teria que dizer: humildade e respeito. E para a Luciana, eu não falaria equívocos, mas depois você falou em equívocos, depois dificuldades. São muitos, assim, eu nem lembraria aqui de elencar todas. Mas, assim, talvez uma primeira dificuldade, às vezes, é o tamanho do problema, né? Num determinado momento, assim, você formula, parece que formulado ele está bacana, assim, mas a hora que você vai ver como você aonde você vai conseguir resposta para aquilo, fala, peraí, essa pergunta aqui eu não vou conseguir responder, né? Então, e aí às vezes tem que revirar, né? Uma outra coisa
E para isso, às vezes, o pré-teste ou uma experiência preliminar é importante. Uma outra coisa é que, às vezes, a projeção, quer dizer, você estudou sobre aquilo, você leu, você buscou alguns dados, mas quando você vai a campo, a coisa se mostra diferente, né? E aí você volta e fala, nossa, não é por aí, não é? Então, às vezes a gente tem que reformular, né? E a gente tem que ter a flexibilidade, né? Uma palavra que é muito usada, é esquisita, mas a resiliência para transformar de acordo com a demanda e com o que você vai encontrando. Às vezes, dados que a gente encontra muda a coisa, e você tem que, de novo, ter a humildade de dizer, não, eu estava meio fora da realidade, né? Né? E reformular e ter a sabedoria, né? De se construir, de construir de novo o seu problema, reconstruir, ajeitar o caminho de acordo com as demandas. Existem, dependendo do tipo de pesquisa que se faz, também é difícil, às vezes, uma resposta genérica que sirva para todos, né? Por exemplo, pesquisa com entrevistas, né? A entrevista é um grande desafio, né? E eu lembro de algumas experiências acompanhando, né, os estudantes, os bolsistas, em pesquisa do grupo ou na pesquisa, né, do próprio estudante, o entrave da entrevista, né? Fala, o meu entrevistador não fala o que eu estou querendo ouvir, ele não fala. Fala, mas espera aí, assim, né? Você não está lá para tirar assim. Então a questão não é que ele não fala, você não está tendo a postura. E eu estou falando isso para ele, mas serve para, assim, quer dizer, eu estou falando como se eu estivesse falando para o meu estudante, mas que serve igualmente para mim né, ou para a Flávia quando vai fazer uma entrevista. Se a entrevista não está rolando bem, tem alguma coisa a ver com o meu jeito de perguntar e, às vezes, com uma pré-resposta que eu estou querendo ouvir. A gente não vai entrevistar para encontrar o que eu já sei, né? Então, essa abertura para outra coisa, né, é fundamental, né? Uma das, assim, falando nisso aí, eu pensei, é fundamental a gente ter uma formação teórica sólida, a gente ter esse estado da arte, ter teorias sólidas para nos embasar. Mas é muito perigoso você ir com uma leitura pronta, né? É isso que né, assim, você já sabe o que é, isso aqui é só uma constatação. Você sabe o que o grupo precisa, você vai só viabilizar. Isso, às vezes, dá choque complicado. Então, a abertura, né, a abertura para o que você vai encontrar e o diálogo no sentido mesmo da adequação, do encaixe, é fundamental, porque senão, quer dizer, você ter a resposta prévia, você ter a proposta né, e só vai implementar, às vezes, esse é eu não digo, não é um equívoco, mas assim, é um trave muito complicado aí que, às vezes, prejudica muito o caminho. Eu não sei, é uma primeira... Sim, tá ótimo. Ó, eu vou ler aqui, não sei se a professora está conseguindo acompanhar o chat, né? A Cristiane está deixando registrado que o seu livro ajudou demais a clarear, até fazer conexões entre as várias teorias da comunicação, foi muito bom, didático para mim, e a palestra de hoje também. O Gabriel está agradecendo a resposta, dizendo que foi esclarecedor, o produto envolver um público de vulnerabilidade social, e foi pertinente a sua colocação sobre preservação de costumes, preservação da figura. E o Márcio Zonta também está falando que estamos totalmente contemplados com a professora. A Maria Júlia agradecendo, a professora Gisela, precisei me ausentar, agradecendo também, o pessoal, né, tá
alguns professores. A gente também agradece, né, Ramon, alguns professores, tanto do programa quanto do curso de comunicação. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Então, né? Quanto do curso de comunicação aqui, que entraram, a gente também oportunizou, né, para alguns colegas que tinham interesse em ouvi-la, então entraram vários professores, não só do programa, né, de pós, mas também do nosso departamento de comunicação, que tem os 3 cursos aqui, né, que tem Relações Públicas, agora Rádio e TV, que é audiovisual, está nessa migração, e jornalismo, né? Beatriz aqui também está agradecendo. Professora, acho que a gente já está chegando perto das 9 horas e seria muito indelicado da nossa parte ficar estendendo mais, né? Mas eu quero, assim, fazer mesmo um agradecimento e dizer que se a gente puder explorá-la mais em outros momentos, né, Ramon? Assim, durante, sei lá, uma qualificação aí dos projetos, né? Mesmo nas nossas bancas porque agora a gente tem essa possibilidade remota, né, de online, então mesmo nas nossas bancas de qualificação e defesa, eu acho que às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio, né, eu tendo sempre a ser essa pessoa cara de pau, assim, mandar um e-mail para o professor que eu nem conheço, vendo, né, se é possível. Eu não sei se a professora Vera lembra, mas quando eu estava finalizando meu doutorado, eu queria muito tê-la na minha banca, e daí eu mandei um e-mail para a senhora, né? Não a conhecia só dos livros, assim, só que, infelizmente, por conta de agenda, tudo não deu certo, a agenda que ia ser porque na tese são 5, né, avaliadores, daí não deu certo, infelizmente, mas daí eu sempre insistindo, professora, eu sou professora de teorias da comunicação também, de metodologia aqui da UFMA, né? A cara de pau, assim, mandando um e-mail. E acho que esses contatos, porque parece, acho que uma resposta que a senhora deu, né? Que serve não só para as relações do campo, mas as relações também entre nós, né? Entre os pares, que às vezes a gente fica numa periferia, né, como é o Maranhão, assim, e a gente fica achando que a gente não pode conversar e se conectar, né, com pessoas que estão em outros locais, e a gente sabe que no Brasil, né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro acabam... Travei? Estão me ouvindo? Voltou? A gente acaba... às vezes se melindrando, assim, de entrar em contato, mas eu tenho percebido que cada vez mais isso é mais besteira mesmo da nossa parte, porque todas as empreitadas, assim, que eu tenho me colocado, né, tem dado resultados. A própria Cecília Peruso veio em algumas bancas aqui do pessoal que trabalhava ou com relações públicas ou mesmo comunicação comunitária, e quando eu falava para o aluno assim, vamos chamar a professora Cecília, não, né? Parecia que estava com medo, não, mas o trabalho está bom, vamos ver uma pessoa que é da área, o que ela fala sobre o trabalho, né? E acho que a presença, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que a presença da professora Vera aqui entre nós é muito agradável, né? Se coloca num lugar de gente de carne e osso, como todos nós somos, né? E isso é muito importante para a gente, acho que tanto nós, professores, mas os alunos que estão em formação, que estão entrando na pós-graduação agora. Eu tinha esquecido, Ramon, que eles leram o livro dela para seleção, né? Eu tinha esquecido dessa parte. E daí, então, isso fica ainda mais nítido, né? Eles têm, assim, tinha até hoje, né, a senhora como autora ali do livro que eles tiveram que ler para um dos livros, né, um dos textos para a seleção, e hoje a gente está aqui, acho que numa conversa tão fraterna e tão próxima, né? Então, quero realmente te agradecer, colocar para a senhora fazer as considerações finais, e acho que a gente pode ir fechando aqui. Se Ramon quiser falar alguma coisa também. Só agradecer também, professora. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu até comentava isso com Flávia antes, né, Flávia? A gente
falando sobre isso, o seu acolhimento, cuidado como a senhora nos recebeu, aceitou o convite e conversou aqui também. Eu acho que as sugestões que a senhora deu refletem esse cuidado. Não é uma coisa só da pesquisa, é uma coisa do ser humano também. Isso é muito importante. Então, muito obrigado e aguarde aí os convites para as próximas bancas. Não, eu também agradeço, né? Eu agradeço o convite, agradeço essa forma afetuosa como que vocês me acolheram, né? Estou muito interessada no desenvolvimento do Pronera e do projeto de vocês, né? E na medida, né, vamos continuar o diálogo, me coloco, né, dentro das nossas disponibilidades mútuas aí, mas eu quero acompanhar o desenvolvimento, como é que está o trabalho do Elitiel, como é que está, né, como é que está o Gabriel. Assim, eu gostei muito dessa nossa pequena interlocução e, né, vamos continuar nessa nossa troca. Claro, Flávia, eu acho que assim, estamos todos no mesmo barco, não tem, às vezes, assim, não é porque escreve essa coisa de autor, né? Por acaso eu, né, escrevi alguma coisa que contribui para o outro, mas olha, eu estou, como vocês, como eu falei, estamos ainda, mesmo a essas alturas da minha vida e da minha trajetória, ainda sou só uma pessoa aprendendo, né, e colhendo o que cada interlocutor que eu encontro pode enriquece, né? Então, um grande prazer aí desse nosso contato essa noite. Obrigada pelos beijos. E o sotaquinho mineiro, né? Alguém falou aí no grupo. É muito bom ouvir o sotaquinho mineiro da professora Vera. Então, ficamos aí, de portas abertas, né, para o diálogo. A gente agradece muito e, com certeza, vamos continuar as nossas interlocuções, tá certo? Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Tenham uma ótima noite. E a turma do Pronera amanhã, 9 horas, lá no Solar, hein? Continuando este debate. Abraço, gente. Tudo de bom. Obrigada, professora. Até mais. Tchau. Até mais. Boa noite.